conhecimento que será cobrado na prova é sobre a equação reduzida da reta, né? Que é uma expressão desse tipo aqui. Y igual a mx mais n. Nessa situação, o n a gente chama de coeficiente angular. E o n aqui a gente chama de coeficiente linear. Então, o significado, o coeficiente angular m se trata da tangente de um ângulo alfa. Esse ângulo alfa a gente vai ver que é chamado de inclinação da reta. Alfa é a inclinação da reta. Inclinação da reta. E esse n aqui é a ordenada onde a reta toca o eixo y, né? O valor onde a reta toca o eixo y, é a ordenada onde a reta vai passar ali por y, ou seja, ele corresponde ao ponto 0y, onde se tiver o eixo y aqui, um exemplo, nossa reta vai passar ali, tocando exatamente no ponto 0n, né? Seria a ordenada do ponto de encontro da reta com o eixo y. Bom, em uma equação reduzida da reta de 3x mais 4, se alguém perguntasse aqui qual é o coeficiente angular, isso é fácil deduzir, só olhando para a equação. O coeficiente angular é 3, né? E o coeficiente linear é 4. Se fosse a equação y igual a raiz de 3x mais 2, aí daria para deduzir o coeficiente angular, nessa segunda situação que o coeficiente angular é raiz de 3, o coeficiente linear é 2, e ainda também daria para deduzir quem é a inclinação da reta. Quem é a inclinação da reta nessa situação? Nessa situação, a inclinação da reta seria aquele ângulo cuja tangente, vale raiz de 3. O ângulo cuja tangente vale a raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. Né? Para esses valores de ângulo, a prova vai vir uma pequena tabelinha, né, com as tangentes dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. E sobre a equação reduzida, né, uma das questões será para deduzir a equação reduzida a partir do desenho, onde é fornecido o ângulo de inclinação da reta e o ponto de encontro dessa reta com o eixo y. A interseção, melhor dizendo, da reta ao eixo y. Bom, a equação da reta, vocês sabem, é do tipo y igual a mx mais n. E para expressar a equação quando se tem acesso ao ângulo, o nosso m, coeficiente angular, vai ser a tangente desse ângulo, né? Dos ângulos fundamentais de 30, 60 e 45 vai ser fornecido uma tabelinha, e tangente de 30 aqui é raiz de 3 sobre 3. Uma vez encontrado o valor de m, né, para definir a equação só precisa encontrar o valor de n. Só que por definição, n coeficiente linear, esse aqui, corresponde ao valor onde a reta encontra o eixo y, que nesse caso aqui é fornecido no próprio desenho, o valor corresponde a menos 1. E aí, voltando aqui para a estrutura da equação, basta substituir no lugar de m e de n, colocar os valores encontrados para eles. Então aqui m, que fica aqui do lado do x, a gente encontrou raiz de 3 sobre 3. Então fica y igual a raiz de 3 sobre 3x, e no lugar do n teve o valor de menos 1. Então essa última expressão aqui, circulada, corresponde à equação dessa reta aí no desenho. A partir de 2 pontos também é possível determinar a equação reduzida da reta.
E se for cobrado, né, que a gente some, né, de 2 pontos o seu coeficiente angular e seu coeficiente linear, ou seja, a gente encontra a soma algébrica de m mais n, se essa for a questão. Então, a partir desses 2 pontos, a gente vai ter que determinar o valor de m, depois o de n, né, sua equação, e em seguida, né, podemos fazer a nossa soma algébrica. Nessa situação, sem acesso ao ângulo, o m vai ser calculado pela equação m igual a y de b menos ya sobre x de b menos xa. Os pontos que são fornecidos, você escolhe um para seu a e o outro para seu b e substitui esses valores nessa equação. Assim, por exemplo, o m seria 1 menos 4 sobre menos 2 menos 1. Em cima eu teria 5, embaixo menos 3, vai ficar a fração menos 5 terços. Esse é o valor para m. Já n, a gente vai obter o valor dele com o uso da fórmula y igual a mx mais n. A gente vai fazer a troca, onde tem um m aqui, a gente vai colocar o valor correspondente que achamos. Então, y vai ficar igual a menos 5 terços x, 5 terços x mais n. E agora a gente faz a troca de y e de x, ou x e y, na ordem que você preferir, por um desses 2 pontos. É melhor usar o ponto que facilite as contas. Eu vou usar o ponto B. Então, no lugar de y aqui eu vou colocar um 1. E no lugar do x eu vou colocar o menos 2. Então, aqui tem menos 5 sobre 3 vezes menos 2. Isso vai me dar uma equação que só tem uma variável, n. E eu posso resolver essa equação. Vou multiplicar aqui. Menos com menos fica mais. Colocando aqui do lado, 1 é igual a 2 vezes 5 dá 10, 10 sobre 3, mais n. Esse 10 sobre 3, quando for para o outro membro, ele vai negativo. Então, n é igual a 1, que já estava lá, menos 10 sobre 3. Fazendo um MMC, ou então qualquer outro método aqui, isso vai dar menos 7 sobre 3. 1 menos 10 terços é menos 7 terços. Então, já tinha achado o valor de m, menos 5 terços. Agora, o valor de n, menos 7 terços. Se a questão pedir a soma de m mais n na nossa situação aqui, vai ser a soma desses 2 valores. Menos 5 terços, menos 7 terços. Que aí você só soma a parte do numerador, vai dar menos 10. E o denominador você preserva sobre 3. Assim finaliza a nossa questão. Como último exemplo, né, a gente tem uma questão que é para calcular o valor do ângulo alfa da reta que passa por 2 pontos, né, do qual são citados aí na questão. Nesse exemplo aqui eu tenho os pontos 2 e menos raiz de 3 e o ponto 11, 2 raiz de 3. Para cálculo do ângulo alfa, inicialmente a gente calcula o valor do coeficiente m, né, pela fórmula que pega lá 2 pontos. Ou seja, eu vou pegar esse valor aqui, 2 raiz de 3, o menos da fórmula, e depois esse valor aqui, menos raiz de 3, sobre 11 menos 2. 11 menos 2. Bom, o menos com menos aqui equivale a um sinal de mais. Então, 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. E 11 menos 2 dá 9.
essa última fração eu ainda consigo simplificá-la por 3. E aí dividindo 3, raiz de 3 por 3 vai dar raiz de 3, né? O 3 cancela esse 3 aqui. E 9 dividido por 3 dá 3. O valor correspondente é um dos ângulos fundamentais, ou seja, é aquele ângulo cuja tangente vale 3 raiz de 3. Então, nesse exemplo 1, o nosso ângulo alfa vai corresponder a 30 graus. Se tivesse dado raiz de 3, aí o ângulo seria 60 graus. Né? Se tivesse dado 1, aí o ângulo poderia ser 45 graus. O caso em que o ângulo o valor é 0, aí o ângulo é 0 grau. E se der um valor inexistente, uma indeterminação, aí o ângulo seria de 90 graus. No nosso exemplo 2 aqui, fazendo o mesmo raciocínio, a gente ia ter raiz de 3 menos raiz de 3 aqui, sobre 6 menos 8. Ok? E aí, menos com menos aqui mais, daria 2 raiz de 3. E 6 menos 8 dá menos 2. Tem um 2 em cima e embaixo, eu cancelo. Então vai ficar menos, esse menos aqui não foi cancelado, raiz de 3. Se fosse positivo, seria o ângulo de 60 graus. Né? Como deu o valor negativo, né? Seria o ângulo de menos 60 graus, o alfa. Que para nossa questão ele não serviria, né? Não tem o ângulo negativo, né? Mas a gente pode fazer a leitura como sendo o suplementar de menos 60 graus, de 180, melhor dizendo. Seria 180 menos esse valor, 60, que dá 120. Exemplos como esse 2 aqui não vai ter em nossa prova. Os ângulos serão fundamentais, ou esses 3 aqui, ou o ângulo de 0 grau quando der 0, né? Ou um ângulo inexistente de 90 graus, melhor dizendo, quando a fórmula, quando substituída, é um valor indeterminado, um valor inexistente. Exemplo disso é uma divisão por 0, né? Se o denominador der 0, qualquer número que der em cima, der um valor 0 aqui embaixo, essa divisão ela não existe, o valor fica indeterminado, e aí a gente vai saber que o ângulo vai ser 90 graus nessa situação. Bom, esse é o último exemplo. Eu desejo a vocês boa sorte na avaliação e até a próxima aula, pessoal.